Meu nome é Osmar. Eu vou começar pedindo para que os colegas participantes mandem alguma questão, algum comentário aqui no chat. Eu queria começar agradecendo o convite feito pela Sociedade de Gastroenterologia de São Paulo, principalmente em nome de quem fez o approach, o Dr. Rimon, um amigo de longa data, e também, os colegas que me antecederam, Dr. Delmar, Dr. Wilson, que brilhantemente já comentaram a respeito de tumores neuroendócrinos, e com isso facilita a minha discussão hoje, né? A minha aula já foi no ar, foi para o ar no YouTube desde há 3 dias atrás, e eu gostaria também de agradecer as manifestações que houveram, em que as pessoas me comentaram via Instagram, também via WhatsApp, e algumas questões que me mandaram pelo meu e-mail. Então, eu já gostaria de começar a discussão. Caso haja alguma questão, por favor, mande, mas dentre as questões que eu mais discuto, né, eu acho que fui convidado porque eu acompanho mais de uma centena de pacientes com esse diagnóstico onde eu atuo, que é no Hospital das Clínicas de São Paulo, e também no ICESP, né, e fico atendo diariamente algumas pessoas, e que muitas vezes a gente tem decisões relativamente difíceis com relação a esses pacientes. Mas, dentre as dúvidas mais frequentes, eu acho que a número 1, sem dúvida, se por acaso o IBP, né, o omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, usando-se de uma maneira prolongada, se eles seriam capazes de provocar os tumores, o aparecimento de tumores neuroendócrinos, né? Então, é claro que o uso de inibidor de bomba de próton, assim como na gastrite crônica autoimune que a gente referiu na aula, ele vai fazer com que o lúmen gástrico fique uma acidez diminuída, ou seja, praticamente o tempo todo com um pH que normalmente é de aproximadamente 2, que o pH intragástrico fique acima de 4. E isso vai suscitar o estímulo das células G do antro para a produção de gastrina. E, de fato, a gente nota que os pacientes com uso crônico de inibidor de bomba, eles apresentam gastrina elevada. E isso, teoricamente, estimula, e na prática também, estimula as células neuroendócrinas gástricas, né? Então, mas nós temos alguma evidência desse risco teórico de formação de tumores neuroendócrinos? Eu diria que pelo menos um case report que a gente viu publicado no começo deste ano, que mostra que numa situação especial, que era um paciente com uma síndrome hereditária, que ele apresentava vários nódulos gástricos com hiperplasia neuroendócrina, não exatamente tumor neuroendócrino, ou seja, não era uma linhagem monoclonal, e esse paciente, com o uso crônico, apareceu essa hiperplasia neuroendócrina em vários pontos do estômago, e ao suspender esse uso desse medicamento, a gente observou que o paciente, meses após a suspensão, apresentou uma regressão do aparecimento dessa hiperplasia. Então,
acho que é prematuro a gente dizer que essa alteração teórica existe, mas nós já temos pelo menos um case report sugerindo que sim, isso acontece. Tá? Então, acho que nós temos que tomar muito cuidado com o uso crônico de IBP por vários motivos, né? Os principais bem retratados a possibilidade de déficit e absorção de alguns nutrientes, principalmente ferro, cálcio, vitamina B12, e também pelo risco de aparecimento de tumores neuroendócrinos gástricos, como eu falei, ainda mais no campo teórico. Acho que dentre as dúvidas que a gente, no dia a dia, responde, eu acho que outra dúvida bastante frequente é com relação ao H. pylori, né? Se o H. pylori estaria envolvido na gênese da gastrite crônica atrófica autoimune. Né? Trabalhos do ano passado, do ano retrasado para cá, sugerem que possivelmente o H. pylori ou as reações ocasionadas pelo H. pylori pudessem suscitar o aparecimento da gastrite crônica atrófica autoimune, mas nós ainda não temos condições de afirmar isso, mas a gente vê cada vez mais publicações sugerindo essa formação antigênica ocasionada pelo H. pylori. Então, acho que a gente tem que ficar de olho nessa possibilidade também, mas por enquanto não há nada definitivo nesse aspecto. Bom, passando por outro lado, para falar não da fisiopatologia, mas do tratamento em si, como eu mencionei na aula, a gastrectomia, a cirurgia para diminuição da produção de gastrina é muito incomum, né? A gente vê na literatura algumas dezenas de gastrectomias realizadas, mas nós mesmos não temos essa experiência. Nós vemos que na literatura, nós observamos que algumas publicações antigas sugerem que uma acidificação da dieta, né, acidificação de pós-prandial, poderia melhorar essa situação, mas nós não temos clara evidência de que essa medida dietética poderia, de alguma forma, ajudar, talvez melhore a digestão, mas diminuir a formação de tumores neuroendócrinos, a gente não tem base clara para sugerir isso aos pacientes, né? Se alguém tiver um comentário, por favor, as pessoas podem me interromper, né? Doutor Osmar. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo Meu bem, nome é Paulo Grimaldi, eu trabalho no Laboratório Patos, e sim. eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. É assim, como é que fica a margem cirúrgica de uma lesão, um tumor neuroendócrino com menos de 1 centímetro? Então, o endoscopista retira aquele material e, de vez em quando, algum pergunta para nós sobre a margem cirúrgica. Eu queria saber do senhor qual é a sua opinião, e eu tenho uma pergunta em seguida à sua resposta para fazer também uma sugestão para a endoscopia. Como eu não sou endoscopista, eu não sei qual seria a repercussão da minha ideia, mas eu queria comentar com o senhor. Obrigado pela pergunta, professor Paulo. Eu acho que seus conhecimentos são bem maiores que o meu, mas se for para acompanhar algum caso que a gente acompanha no HC, na nossa clínica privada, eu acho que nós poderíamos dizer que esses
casos são casos que são aparentemente banais, pequenos e, entre aspas, benignos, mas, na verdade, existe um potencial de risco não desprezível, né? Então, quando a gente tem esses tumores pequenos, múltiplos, no estômago, pequenos, digo, de tamanho 5 milímetros, né, de 5 milímetros, eu acho que nós temos condições claras de dizer que uma ressecção endoscópica é segura. Porém, a ressecção endoscópica, como o senhor bem sabe, essas células endócrinas estão na base da glândula. E como estão na base da glândula, se cresce um pouco mais, elas já podem invadir a submucosa e, consequentemente, a circulação sanguínea linfática e ocasionar problemas à distância. Então, eu diria que as lesões pequenas podem ser ressecadas com segurança por endoscopia, mas a gente pede sempre que pessoas que, endoscopistas, que acham que não será ressecado tudo em monobloco, que talvez encaminhe para alguém que possa fornecer uma peça cirúrgica endoscópica em monobloco para que o patologista tenha condições de observar se as margens estão livres ou não estão, porque se as lesões são ressecadas em pincil, é como se cortasse a pizza no meio e a gente fica sem as bordas. As bordas para o patologista poder dizer que as margens estão livres, né? Então, porque o meio da pizza vai estar sempre comprometida, mesmo que as bordas estejam aparentemente livres, mas o patologista não tem como afirmar que essas margens laterais estão livres, né? As margens profundas já é um problema por conta dessa localização das células neuroendócrinas na base. E as laterais é um outro problema que, quando alguém resolve tirar empicimil, cria esse ambiente que você não poderá Difícil, dizer né? ao paciente, é muito difícil, porque você não poderá afirmar ao paciente que o tratamento foi oncologicamente seguro. E aí a gente fica com aquela evolução arrastada e preocupante, né? Porque esta doença pode ser indolente e a gente pode ter recidivas tardias, né? É um reaparecimento tardio. Então, eu concordo plenamente que as ressecções devem ser feitas de maneira bem especializada, não pensando que trata-se de um problema banal, e sim problema bem delicado no segmento do paciente, né? Então, a ideia que eu tive, doutor Osmar, foi, e por isso eu estou colocando para o senhor, como a parede gástrica é um pouco mais espessa, eu não digo no intestino, no cólon, mas a parede gástrica ela é mais espessa. Então, que tal se o endoscopista tirasse o tumor neuroendócrino, colocasse num vidrinho? Depois ele faz uma outra biópsia do leito tumoral e ele põe num outro vidrinho escrito assim, margem cirúrgica. Porque aí o patologista vai poder ver e falar com segurança se, vamos dizer, o principal está comprometido. A gente vê que existem células na periferia da lesão. Mas aí o segundo frasquinho, se não tiver célula, a gente pode dizer que praticamente a margem está livre. O que o senhor acha? Acho uma excelente ideia, além de que acho que a fotografia da endoscopia bem feita pode auxiliar também e nos convencer de que aparentemente aquela ressecção foi oncologicamente satisfatória, né? Na verdade, tem endoscopias que você vê a foto e você de cara já fica um pouco inseguro para afirmar que houve radicalidade.
Mas, por outro lado, em conjunto, análise de endoscopia e patologia, né, se ambos sugerirem na mesma direção, eu acho que a gente pode ter mais segurança. Então, claro que se o endoscopista tiver a oportunidade de biopsiar as áreas onde já depois de ter sido ressecada a lesão, eu acho que fica mais claro que o que ficou, quer dizer, o que foi retirado, né, é o que o patologista avalia, mas o que ficou, ou parte daquilo que ficou, está livre. Eu acho que seria uma ótima ideia, mas eu reforço, Dr. Paulo, a sugestão de que aqueles que fazem uma mucosectomia e percebem que a lesão não será abarcada totalmente numa peça única, que encaminhe para aquelas pessoas que fazem o que a gente chama hoje de ESD, que é o Endoscopic Submucosal Dissection, né? Isso pode aumentar a nossa segurança em afirmar ao paciente que, sim, a lesão foi o tratamento foi curativo, né? Ok, muito obrigado. Eu acho que basicamente é isso, porque quando é um adenocarcinoma, a gente já fica mais corajoso e diz para o paciente: 100% de risco, vamos operar. Quando o paciente tem alguma coisa, um adenoma pequeno, a gente pode dizer, não, 100% segurança, dá para ressecar. Mas essa doença em que não é zero, não é 100%, que fica 10, 20% de risco, isso traz angústia ao paciente e ao Sem médico dúvida, também, né? sem dúvida. Então, esse segmento deve ser bem ajustado ao que o patologista e o endoscopista nos diz. E muitas vezes essa afirmação assim com segurança não existe por conta disso que você relatou. Então, Perfeito, a gente precisa perfeito. bastante ênfase, né, para o tratamento adequado, né? Ok. Outra coisa também que eu acho que a gente sempre tem discussão a respeito do tumor neuroendócrino é que a gastrite crônica atrófica autoimune se confunde com as outras gastrites, né? E eu acho que esse convite para que eu apresentasse essa aula é justamente no sentido de que a gente pudesse diferenciar aos clínicos claramente que as gastrites, de uma forma geral, pode acontecer no antro, principalmente no antro, os ligados aos hábitos, ao H. pylori. Agora, quando o endoscopista fala, eu vejo uma atrofia do fundo gástrico, atrofia do corpo gástrico, né? Eu já vejo os vasos na submucosa. Então, ele está sugerindo ao clínico que trata-se de uma gastrite, não essas usuais que a gente vê na prática clínica, que a gente está diante de uma gastrite crônica atrófica autoimune. Às vezes, o patologista também sugere, e a gente tem que ativamente ir atrás desse diagnóstico, pedindo aquilo que eu já comentei na apresentação, que é pedir a gastrina, o anticorpos anticélulas paretais, antifator intrínseco, lembrando que a gastrina vai estar muito elevada se você mantiver o uso de IBP. Então, já pegamos na nossa prática clínica pacientes com gastrina, que o normal é até 100, a gastrina de 2.700, e foi só suspender o omeprazol que o paciente voltou para uma gastrina normal. Então, cuidado com o nosso falso diagnóstico de gastrite crônica atrófica autoimune, né? Eu vejo também Ok. que, às vezes, o colega fala, não, mas não é uma gastrite crônica atrófica autoimune, o hemograma está normal, né? E a gente lembra que a, a consequência da hipovitaminose B12, muitas vezes, na maioria das vezes, começa com problemas neurológicos. E que, às vezes,
o paciente tem ainda um hemograma normal e parece que nada está acontecendo com relação à hipovitaminose B12, mas isso não é verdade. Os problemas neurológicos de desmielinização, etc., já está em curso antes do hemograma chegar alterado, né? E lembrando que, como a gastrite crônica atrófica autoimune tem quase sempre deficiência de B12 e de ferro, então, muitas vezes, se era na época antiga, em que o patologista olha, vê uma lâmina de um hemograma, vê células grandes e células pequenas, ele apontaria. Mas como hoje a visualização é eletrônica, a média, o volume corpuscular médio, às vezes parece normal, e aí, na verdade, é porque tem células pequenas por conta da baixa de ferro e tem células grandes por conta da baixa de B12, e a média parece normal, então o VCM vai estar normal, mas tem na última parte do hemograma tem o RDW, que é a variação do tamanho das células, e muitas vezes está 16, 17, dizendo que a variação do tamanho das hemácias não é pequena, é grande. Isso tem que acender uma luz, né? Aquele RDW acende uma luz para a gente dizer, opa, talvez tem deficiência de ferro e B12, e isso faz com que parece que o VCM está normal, né? Quer dizer, ele está normal, mas ele está às custas de coisas pequenas e grandes, e a média parece normal. Então, essa coisa que o patologista antigo nos dizia no hemograma faz falta, né? Faz falta porque tem que ficar atento para esses números, né? Ok. Aqui tem um questionamento, um comentário do João Vitor. Obrigado, João Vitor, pela pergunta. Que seria quais são os avanços recentes em terapias endoscópicas para o tratamento das condições gástricas. Então, eu não sei exatamente, João Vitor, se é um progresso, mas alguns guidelines sugerem que nós, nos tumores pequenos, a gente nem resseque, só observe. E isso está cada vez mais presente nos guidelines mundiais. Isso, como a gente acompanha muitos, causa uma certa estranheza e medo, porque, na verdade, essa conduta pode levar ao aparecimento na próxima endoscopia de uma lesão já maior e não tratável endoscopicamente. Então, eu acho que a gente tem que ir retirando os maiores, como sempre fizemos. Mas é uma diferença grande quando a gente fala de tratamento endoscópico, quando o colega está habilitado a ressecar, não através do EMR, mucosectomia, que é basicamente colocar uma alça ou sucção e alça e ressecar a peça, e sim através do que a gente chama hoje de ESD, que é a dissecção submucosa, que o endoscopista ele demarca com bisturi, com eletrocautério, as margens da lesão e vai ressecando, a partir de uma borda, ele vai ressecando, olhando se ele está olhando macroscopicamente para ver se ele está respeitando as bordas e a margem, e com isso ressecando de uma forma mais visivelmente segura a lesão. Então, esse ESD é um grande avanço, mas infelizmente é uma técnica muito especializada e não está disponível em qualquer lugar. Mesmo em São Paulo, são poucos centros que estão disponíveis, que está disponível o ESD, mas a gente pode, sim, ressecar as pequenas lesões por mucosectomia normal, EMR, e deixar essas lesões maiores para os coronéis e
generais da endoscopia. Eu acho que a gente pode subir de patamar, porque essa endoscopia diagnóstica é uma coisa, mas a terapêutica vai fazer diferença, a endoscopia terapêutica vai fazer diferença dependendo do centro especializado que faz essas técnicas um pouco mais, como que eu poderia dizer, um pouco mais refinadas, né? Acho que tem mais uma pergunta que o colega me encaminhou, que é a respeito de um paciente de 55 anos que veio com queixa de dor abdominal, perda de peso, e na consulta alguns fatores de risco no seu histórico, com antecedentes de câncer gástrico, de antecedentes de tabagismo, né? E na endoscopia foi encontrada lesões suspeitas, né? E foi feito a análise patológica, e aí o resultado eu não estou entendendo exatamente. O procedimento, essas lesões são os achados patológicos, se essas lesões são malignas ou benignas, né? Então, eu acho que o patologista teria que determinar se essas lesões são benignas ou malignas. Eu acho que isso é uma pergunta para o Dr. Paulo, que eu acho que é uma análise muito importante, mas eu diria para você que, na verdade, com o advento do exame de imunohistoquímica, eu acho que a gente conseguiu diferenciar bem mais nitidamente o que é um adenocarcinoma do que é um carcinoide, né? O antigo carcinoide, que atualmente a gente chama de tumor neuroendócrino. Então, caso haja alguma dúvida diagnóstica, a gente precisa dessas ferramentas outras, ou então até uma rebiópsia para garantir que o local que biopsiado é o local adequado, porque se você faz dentro da úlcera ou longe da lesão, muitas vezes você não colherá o material adequado para o patologista. Então, não seria uma falha do patologista, e sim do endoscopista. Mas é claro que os endoscopistas quase sempre estão bem alertas para que realize a biópsia no lugar correto. Mas eu acho que, na eventual dúvida, repete-se a endoscopia, repete-se a biópsia, porque existe a possibilidade de você ter um adenocarcinoma ou carcinoide e na biópsia não ficou bem claro, né, no local da biópsia não ficou bem representativo a lesão que foi endereçada, né? Então, e por outro lado, eu acho que a gente tem que chamar a atenção para um detalhe muito importante que essa pergunta suscitou, que é que, na verdade, a gastrite crônica atrófica autoimune tem risco também para o adenocarcinoma, né? Essa associação é bem clara e nítida, né? É claro que aparece muito mais neuroendócrinos, mas o adenocarcinoma está presente dentro do rol de risco para os pacientes com gastrite crônica atrófica autoimune, e já vi algumas vezes esse fato acontecer. Acho que tem mais uma pergunta aqui do grande amigo, do velho amigo, Dr. Luiz Nazareno, né, do Pará, colega de mais de 30 anos de amizade, e ele pergunta: na falha endoscópica, o que fazer, né? Na suspeita de falha endoscópica, com certeza nós precisamos agir, né? Quando o patologista afirma que não há muita segurança, que a lesão passou de 2 centímetros, eu acho que nós temos que atuar e fazer uma cirurgia radical, avisando o paciente que pode existir a possibilidade de não haver nada na lesão. Mas nós temos
dentro da nossa casuística no Hospital das Clínicas, pacientes desses casos intermediários em que foi feita a endoscopia e patologista experiente disse, olha, não agradou. E nós, ao fazermos essa cirurgia complementar, né, nós sabemos que a ressecção endoscópica não prejudica a evolução desses pacientes, mas nós já fizemos gastrectomias nesses casos, e o que aconteceu? Teve até caso em que a peça no estômago não havia nada, mas já havia metástase linfonodal, e graças a Deus nós fizemos essa gastrectomia com dissecção linfonodal D2, como fazemos para os tumores mais agressivos. Bom, acho que dentre as perguntas as perguntas que eu pude verificar aqui, acho que essas eram as mais comuns. Se alguém tiver mais alguma manifestação ou dúvida. Doutor Osmar, sim. O senhor falou sobre a atrofia, né? E eu noto no meu laboratório que aumentou muito o pedido de estadiamento Olga para biópsias de mucosa gástrica, que é uma classificação muito boa, que dá uma noção para o clínico, para o endoscopista, para o cirurgião, da possibilidade daquele paciente vir a desenvolver um câncer de estômago, né? Então, você tem o estadio 1, 2, 3, e o patologista usa o aspecto da atrofia, da metaplasia intestinal e também outros itens para que a gente possa classificar aquela mucosa em Olga 1, 2 ou 3. E isso eu tenho notado que está aumentando. Então, eu acho que o pessoal está alerta mesmo para isso que o senhor falou, da atrofia predispor a uma doença neoplásica, né? É isso mesmo. Mas, sem dúvida, essa ferramenta diagnóstica, prognóstica é muito importante. Eu poderia dizer que acho que os Olgas pequenos, os Olga 1, nos deixa muito tranquilo. Por outro lado, os Olgas maiores acendem um alerta de a gente quase pegar o paciente no laço para falar, você não vai fugir das endoscopias periódicas de jeito nenhum, por quê? Né? Porque, na verdade, qualquer alteração que encontrarmos pequena é suscetível, é possível um tratamento endoscópico, e que não há necessidade da nossa intervenção cirúrgica mutiladora, né? Então, você prescindir de uma gastrectomia por conta de uma vigilância em tempo correto é muito negócio para a medicina, e que dirá para o paciente que não vai ter nenhuma consequência. Nós que fazemos mais de centenas de casos de gastrectomia todos os anos, nós acompanhamos a longo prazo, e não tem paciente que não sente nada numa pós-gastrectomia. Então, a gente tem que dizer para o paciente que ele vai trocar uma coisa banal, quase, que é uma endoscopia, por um tratamento tão sofrido que é uma gastrectomia, se ele não for fazer o exame periódico. Então, a gente sempre reforça pedido, né? Você lembrou bem que a gente tem que, nos casos em que você percebe uma endoscopia prévia mais alterada, que a gente peça para que faça um protocolo, ou, né, solicite biópsias para protocolo Olga ou GIM, para que a gente tenha clara noção de em que estágio está, fotograficamente falando, e depois se isso vem avançando ou piorando nos próximos exames, né? Sempre pedindo para o paciente melhorar hábitos, corrigir problemas de hábitos e de dieta, mas também sabendo-se que as agressões antigas muitas vezes ficarão e evoluirão, né? Isso é importante. Muito obrigado por ter lembrado.
Muito bom. Então, acho que a gente pode encerrar essa discussão. Eu agradeço muito a colaboração de todos e Ótimo. o elogio, que na verdade eu sei que o elogio é mais por conta da amizade antiga de todos os assistentes do que da qualidade da discussão, mas de Não, qualquer não é, forma, não. eu gostaria de agradecer também ao convite, né, que a Sociedade de Gastroenterologia de São Paulo fez para mim e que, na verdade, eu estou disponível, né, eu deixei meu e-mail para que as pessoas realmente pudessem se comunicar comigo e eu acho que ainda está, apesar de finalizar essa apresentação, ainda está aberto para discussão e qualquer coisa, talvez eu demore um pouco em responder, mas responderei todas as perguntas e os comentários que me fizerem, tá bom? Então, muito Muito obrigado. agradecido, obrigado a todos e boa noite para você.